Excelente dia, tarde e noite para você que está assistindo no gravado. Hoje é mais um dia dessa série de lives do Caminho e hoje a gente vai bater um papo sobre prosperidade. Então fica aqui, você que está no gravado, passa um pouquinho que eu vou cumprimentar as pessoas que estão aqui comigo no ao vivo. Excelente noite, Paula, Jéssica. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui. Ei, Rosana. Dani já chegou. Flavinha já chegou, incrível. Vamos entrando. Gente, hoje é um assunto bem interessante. É um assunto que eu adoro estudar, adoro colocar em prática. Ei, Paulinha! Paula entrou, terapeuta... Eu ia falar uma palavrão. Terapeuta incrível, sigam a Paula. Paula, deixa eu ver, terapias.paula Moura. Ela é incrível. Minha aluninha lá do Essência. Muito bom. Aí ela aí dando coraçãozinho. Você já pode seguir a Paula. Paula é uma das pessoas que... Que coração. É um coração que não cabe dentro dela. Gente, hoje a gente vai falar sobre prosperidade. Ontem eu não consegui estar aqui. Só para falar com vocês, né? A vida... Ela tem ciclos, ela tem momento e ela pede coisas da gente, né? A Sol ficou 2 dias sem dormir direito, assim. Ela não dorme direito, eu não durmo direito. E ontem eu tava exausta, assim. Ontem foi o 2º dia, então eu tava exausta. Eu não tava conseguindo dormir de tarde também. Então, pra mim, eu falei assim, cancelei a minha agenda da manhã. Falei assim, hoje eu vou cuidar do ser. E isso tem muito a ver com prosperidade. Por quê? A gente pensa que prosperidade, né? Primeiro que a gente pensa que prosperidade é só dinheiro. Já começa por aí. A gente acha que prosperidade, a gente já vê o dinheiro ali. E o dinheiro, ele faz parte sim da prosperidade. Ele é muito importante, não vem com essa não, tá? O dinheiro faz sim parte da prosperidade, mas ele não é a única coisa que rege a prosperidade. E uma das coisas que também rege a prosperidade é uma coisa chamada fazer. Ser, fazer. A gente vê muitas pessoas, e eu já fui muito disso, e se eu der mole, eu caio nisso também, de estar o tempo todo só no fazer. E aí você entra num automático e numa parada de exaustão muito louca. Então, assim, primeira coisa para prosperidade acontecer na vida da gente, como tudo na vida, é a gente ter esse equilíbrio do masculino e do feminino, do ser e do fazer. O feminino é esse ser, é o pra dentro, é o se observar, é olhar o seu corpo. Ontem, por exemplo, eu estava exausta, então eu olhei o meu corpo, no caso, anteontem, depois da live eu falei assim, não, amanhã eu preciso descansar, porque senão eu não vou aguentar. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas desistem, não conseguem se observar, olhar pra si e falar assim, eu preciso de uma pausa. Talvez eu tenha andado demais e eu não tô aguentando esse meu ritmo. Então eu vou descansar pra amanhã voltar pro fazer. Então tudo na vida tem essa coisa do dar e receber, do masculino e do feminino. O feminino é esse interno, né? Esse ser, essa observação interna, esse olhar pra dentro. E o masculino é o fazer. O feminino tem muito a ver com a mãe, né, com a nutrição, com o interno, e o masculino tem com fazer, o ir pro mundo, a ação, a meta, a objetividade. O feminino é esse subjetivo e o masculino é essa objetividade. O que acontece quando a gente está em desequilíbrio, né? E olha que louco, né? Eu trabalhando esse equilíbrio do ser e fazer, do masculino e feminino, mas como eu tô numa rotina totalmente diferente e eu também tô me adaptando a uma rotina. Quem tem RN em casa, um recém-nascido em casa, sabe, cada dia é uma surpresa, cada dia tu tem uma criança diferente. Então, por ter essa criança diferente, por estar ainda nesse processo de sentir a minha rotina, eu dei uma escorregada no fazer. E aí, quando eu dou uma escorregada no fazer, o meu corpo começou a se sentir muito exausto. Então, nesse momento, eu parei. O que acontece?
Se você não conseguir se observar e respeitar o seu corpo, e respeitar os seus ciclos, o seu fazer nunca vai gerar frutos satisfatórios. Você vai estar sempre no frenético, no fazer, mais. Só que nunca vai ter frutos. É como uma maçã que você olha lá no lugar. Ela foi feita. Tá lá na bancada, você pega aquela maçã, mas na hora que você vai mastigar, parece que ela não amadureceu, alguma coisa tá estranha ali. É a mesma coisa quando a gente não tem essa paciência de nutrir as coisas, entende? De nos nutrir para fazer alguma coisa, para ter algum tipo de resultado. Então, talvez olhe para sua vida, e eu gosto de tudo que na minha vida eu gosto de pegar lições, sabe? Então, vamos olhar. Primeiro eu olhei para minha vida e aqui é só uma coisa para você olhar para sua, uma inspiração para olhar para sua. Os seus frutos são suculentos? Como assim, Jana? Você consegue desfrutar do esforço do teu trabalho? Se não, talvez está na hora de você se nutrir. E aí é um movimento para dentro do feminino. E talvez você nem tenha fruto para desfrutar, sabe por quê? Porque não trabalhou o masculino, tá com o masculino ferido. Então não age, não faz, não coloca a mão na massa, entende? Então a vida e a prosperidade tem tudo a ver com isso, é esse ser e fazer. Ser e fazer. E aí a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: como é que tá esse ser e fazer aí? Entende? E às vezes é um dia só que você precisa de pausa, meio-dia, às vezes você só precisa de uma noite de sono, às vezes você só precisa de uma leitura, às vezes você só precisa parar para meditar, às vezes você precisa parar para fazer uma terapia, entende? Ou às vezes você precisa simplesmente pegar forças de você para você conseguir sustentar o projeto. Então, talvez um dia que a gente faça de novo uma live, já fiz uma live sobre isso, sobre masculino e feminino, mas talvez seja interessante fazer de novo. Mas foi isso que aconteceu comigo ontem. Eu preferi dar uma descansada e eu descansei. A Sol ficou de boa, dormiu. Não dormiu a noite toda, mas dormiu. A noite passada ela ficava acordada e entrava em efeito vulcânico, então foi um caos assim. Essa noite ela dormiu, acordou para mamar, normal, mas dormiu. E aí hoje eu tava uma outra pessoa, parecia que quando a gente tá com um RN em casa não dorme, parece que a gente é aquela Wandinha, né? Já viu aquela Wandinha que ela fica com a cara assim? É exatamente assim que eu fico dessa forma. Então vamos falar de prosperidade. A gente já falou de prosperidade. Primeiro assim, prosperidade é algo natural da vida, tá? A gente tá falando aqui de essência, a gente tá falando do eu superior, né, da essência, do fluxo divino, desse fluxo do universo. Então a prosperidade, como a saúde, como tudo que é bom, perfeito e agradável, isso é uma coisa natural, tá? Todo o resto é recurso. Por exemplo, dinheiro é recurso, conhecimento é recurso, tudo isso vem da prosperidade. Então, a primeira coisa que você precisa compreender e fazer essa pergunta para você: o que é prosperidade para você? Eu vou te dar uma visão de prosperidade aqui, que eu vejo, né, vários autores falando sobre prosperidade, e aí eu vou pensando, vou analisando e vou trazendo isso para minha vida. Mas a primeira coisa que eu queria te perguntar: o que é prosperidade para você? O que é prosperidade? E aí eu vou te dar a minha visão de prosperidade, tá? Prosperidade para mim é quando eu tô totalmente imersa na minha essência, e eu consigo confiar no fluxo da vida. Eu consigo confiar na abundância do todo. Vou repetir. Pra mim, Janaína, e ver se faz sentido pra você, tá? Depois de muito estudar, muito ver gente falando sobre prosperidade, essa foi a definição que mais tocou no meu coração. Prosperidade pra mim é eu estar tão conectada com a minha essência que eu consigo, apesar de qualquer coisa, mesmo que, né? Aí a Bíblia vai dizer, né? Ainda que a figueira não floresça, nele eu confiarei. É exatamente isso. Então, mesmo que tudo ao meu redor talvez não esteja falando isso, porque o externo, ele tá ali sempre conectado com a tua mente, né? Mesmo que o externo talvez não pareça tanto, mesmo que
eu tenha medos, mesmo que tudo aconteça, eu tô tão conectada com a minha essência que eu consigo confiar plenamente no fluxo da vida. Eu consigo confiar no universo. Aí o universo coloca o nome Deus, você pode colocar no nome que você quiser. E pra mim, e aí eu fui pesquisar, né, como eu já falei pra vocês, tem um cara, que eu tô falando dele aqui o tempo todo, que ele falou uma vez o seguinte: olha as aves do céu. Elas não se preocupam, elas não têm nenhuma preocupação, elas vivem o dia delas, elas vivem no agora. E o Pai Celestial cuida de tudo dela. Olha as flores do campo. Aí ele compara ainda, né? Jesus vai lá e compara. Olha Salomão, né? Salomão, o homem mais rico, né? De todos aí, o homem sábio, etc. Olha Salomão, nem Salomão com as vestes dele, com a melhor roupa dele, se compara à roupa dessas flores. Elas não se preocupam. O que Jesus está falando ali nesse processo? Olha a natureza. Olha a natureza. Ela segue um fluxo. Ela segue um fluxo de abundância. Inclusive, a morte está presente nesse fluxo. E aí Jesus olha e fala assim: vocês estão se preocupando com o quê? Vocês se preocupam porque vocês não sabem o Pai que vocês têm. Porque Deus cuida de passarinhos e flores, por que não cuidaria de vocês? Primeira vez que eu escutei isso, que eu internalizei isso daqui, eu falei assim: nossa, isso é prosperidade. É eu estar tão conectada com a vida que eu consigo ver a abundância do todo, do fluxo do universo o tempo todo, porque o universo é abundante, gente. Só que a gente está tão identificado com a mente, com os nossos paradigmas, né? Eu tirei uma cartinha aqui pra... Tá vendo? A carta que veio foi a carta de crença. A gente está tão identificado com as nossas crenças de escassez, de falta, de que vai faltar, de que se eu ganhar o outro perde, de que se... que eu tenho que garantir o meu e que se dane o resto. É tanto paradigma, é tanta crença de escassez que a gente está rodeado o tempo todo que a gente se esqueceu que o universo ele é abundante. O universo tem um fluxo natural de vida. Então, todos os recursos que você precisa não é que vão chegar, não. Ele já está dentro de você. E aí, uma das facetas da prosperidade é você conseguir reconhecer isso. Que todos os recursos que você precisa nesse momento para mudar a sua vida, para mudar o que for, já está dentro de você. Por isso que a prosperidade é algo natural. Todo o resto é recurso que eu tenho. Então, não espera você ter prosperidade para acessar a prosperidade dentro de você. Ah, para eu me sentir próspero, isso tem que acontecer. Isso nunca vai acontecer. Porque primeiro você precisa acessar a prosperidade dentro de você. Quando eu acesso a prosperidade dentro de mim, aí ela se manifesta fora. E às vezes, gente, ela já está... Às vezes não. 100% das vezes, ela já está manifesta fora. Só que você não consegue ver. Por quê? Por conta das crenças. Você está tão identificado com as crenças de esforço, de que tudo tem que ser muito difícil. Existe uma crença de esforço muito forte no nosso inconsciente coletivo, que tudo tem que vir com muito esforço. E eu não tô falando que você vai ficar no sofá dormindo e as coisas vão acontecer. Lembra do começo aqui que eu falei? Do masculino e do feminino, que precisa ter essa força de ação, que é o masculino. Quando eu tenho feminino e masculino, as coisas acontecem, materializam na minha vida. Beleza. Precisa ter essa força de ação, mas é uma ação direcionada, é muito diferente de esforço. Só que quantos de nós, e aí eu ainda estou no processo de trabalhar essa crença dentro de mim, beleza? Quantos de nós temos essa crença de esforço enraizada que tudo tem que ser muito difícil? Você tem que trabalhar muito, 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 muito. Olha para sua vida e vê o quanto você está esgotado, sem nenhuma capacidade criativa, porque você está na crença de esforço. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer muito, eu tenho que isso muito, eu não posso descansar, eu não posso desfrutar daquilo que eu faço. Quantos de vocês ficam culpados quando não tem nada para fazer? Tem que estar sempre fazendo alguma coisa, tem que estar sempre fazendo aquilo ali, tem que estar sempre se cobrando o tempo todo. E aí você não consegue ter inspiração, você não consegue ter capacidade criativa, que é o que vai fazer mudar o seu jogo, mudar a sua vida. Exatamente isso.
Às vezes você precisa de um dinheiro ou porque você quer fazer alguma coisa, etc. Repara se você sempre vai pelo processo do esforço ou se você percebe o seu ser, para de ficar reagindo de acordo com essa crença e começa a se perguntar: o que eu realmente quero? O que eu realmente quero? Porque a vida está sempre te dando aquilo que você está pedindo. Então, se você fala, eu quero dinheiro com muito esforço, é isso que você vai ter. Você só vai ter isso de ideia. Você não vai acessar outros níveis de ideia. O que eu realmente quero? Eu quero trabalhar igual uma filha da puta, ganhar o dinheiro, chegar em casa, comprar aquilo que eu quero, mas estar esgotada para usar aquilo que eu quero? Faz sentido você trabalhar tanto, se esforçar tanto, fazer tanto para comprar uma casa, ou seja, o que for que você não consegue nem desfrutar, que outras pessoas desfrutam e você não? E se tiver uma maneira de fazer isso e ter esse resultado, mas de uma forma mais fluida e mais leve? Qual é a sua relação com o seu trabalho? Ele é muito difícil, e quando eu tô te falando difícil, não é que é uma coisa gostosinha o tempo todo, não, porque ninguém vive de gostosinho o tempo todo, beleza? Mas o seu trabalho precisa trazer algo a mais dentro de você. Tem que ser pelo menos 70% prazeroso. 30% a gente deixa lá para as coisas que a gente não gosta muito de fazer, mas adulto faz o que tem que fazer. Agora, todo o seu trabalho é um inferno, é um jugo, você sai de casa e fala, eu vou pra luta. Eu escutei isso a minha vida inteira. Vou pra luta. O que você vai fazer? Vou matar um leão por dia. Vou pra labuta. Vou pra guerra. Olha como é que você vê o seu trabalho. E como que o dinheiro, por exemplo, chega na sua vida. O dinheiro vai chegar na sua vida através do trabalho, meu amor. Só que você tem sempre duas opções. Ou você vai pelo processo do fluxo, ou você vai pelo processo do esforço. Como é que eu vou pelo processo do fluxo, Jana? Reconhecendo os recursos que você tem, os talentos que você tem e trabalhando esses talentos para que eles sirvam ao mundo e através desse servir, o mundo te devolva esse valor. Compreendeu? Agora, quando é esforço, eu olho para fora e falo, o que está dando dinheiro neste momento? E geralmente é sempre aquilo que é menos do que eu realmente quero e mereço, tá? Então eu vou lá e aceito qualquer coisa para mim, aceito qualquer coisa para ganhar o dinheiro, só que eu nunca tô satisfeita e nunca tô próspera. Tô sempre com medo de perder. Tô sempre com aquele medo, tô sempre nesse processo. Então, qual é a tua crença aí? De esforço ou de fluxo? E isso é uma escolha que você vai ter que fazer. Por quê? Porque a gente veio com esse monte de crença. Quais são as crenças que te impedem de confiar completamente no universo, em Deus, em que você quiser? É isso que Jesus estava falando. Vocês se preocupam porque vocês não sabem o Pai que tem. Se Deus cuida de passarinho e flor, Ele cuida de você também. Qual é o problema? Quem se preocupa com essas coisas é quem não sabe o Pai que tem. E aí a gente falou nas outras aulas aqui, o que Jesus estava dizendo sobre o Pai? O Pai era a essência. O Filho era a forma manifestada. Entendeu? Tô um negócio no meu olho. O Pai é a essência. É o primordial. O Filho é esse ego aqui, é a carne. É o que se manifesta na vida. Os dois são importantes. Um é primário, que é a nossa essência. Ela é eterna, ela é imutável, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E o nosso ego, que é o divino, literalmente, trabalhando para viver aqui. Você é Deus em ação. O quanto essa frase impacta você? O que você sente quando você fala para você mesmo, eu sou Deus em ação? Fala aí. Se tu tá sozinha, mesmo que se tu não estiver sozinho, problema das pessoas se achar estranho. Fala, eu sou Deus em ação. O que você sente com isso? Que você é uma farsa? Se você sente que você é uma farsa falando isso, é porque você tá muito, muito, muito identificado com o seu ego. E realmente o seu ego não é Deus em ação. O seu ego é uma faceta de Deus que tá aqui. Agora, dentro de você, tem uma essência divina que quer se manifestar através da matéria, através do seu ego, através do seu corpo, através disso tudo. Escolheu
Dentro de você tem dons, talentos específicos, uma história de vida para ser manifesto aqui. E através disso você se conecta com a prosperidade, só que você está perdido nas suas crenças, na sua mente, no seu ego, e você só consegue olhar para fora. Então, aonde está dando mais dinheiro? E aí você vai. Você não sabe nem para que você quer aquilo ali. Você não sabe nem para quê. E aí vive uma vida infeliz para ganhar dinheiro e nunca consegue usufruir de dinheiro. Gente, eu amo dinheiro. Amo. Quero ser milionário. Tá bom? Não tem problema nenhum com o dinheiro, não. Amo dinheiro. Mas ele precisa vir de um lugar do ser. Porque senão ele vira maldição. Porque qualquer coisa que é para ser usada e eu coloco como algo primordial na minha vida, vai virar maldição. Qualquer recurso que eu coloco como primordial, ele vira maldição. Porque recurso é para ser usado, não é para me usar. Então, o dinheiro, ele te usa ou é usar, entendeu? Ou você que usa ele. O dinheiro, uma vez eu ouvi uma coisa que o dinheiro é um ótimo escravo e um péssimo patrão. Porque toda vez que você deixa o dinheiro ser o seu patrão, você vai fazer besteira. Porque dinheiro é recurso. Recurso a gente utiliza. Então, qual é o problema aqui? A gente faz as coisas querendo dinheiro e por isso que o dinheiro nunca vem. Que tal você ir para um outro caminho? Olhar o seu ser, ver quais são os recursos que você já tem. Como que você pode lapidar esses recursos? Porque não vem com essa, não, eu tenho um dom, um talento, não vou precisar lapidar. Vai precisar. Você vai ter que criar disciplina, você vai ter que lapidar, você vai ter que ver como... A gente vai falar isso aqui amanhã no propósito, tá? Você vai ver como que você pode pegar todos esses recursos, trabalhar eles para que eles virem uma renda. Porque como é que você vai pegar esse recurso que você tem e não vai transformar isso em renda de alguma forma? Como é que você vai viver disso? Porque aqui na matéria não tem como eu ir lá no supermercado nesse momento e falar assim, oi, por gentileza, você aceita amor? Até inclusive ele vai achar estranho. Você quer o quê, meu amor? Quer fazer alguma coisa meio esquisita? Fica meio esquisito chegar lá e perguntar se aceita amor como pagamento. Fica estranho, né? Desse jeito não dá. Mas como que eu posso acessar esse recurso dentro de mim, lapidar esses recursos e trabalhar isso no mundo? Porque eu sou Deus em ação. Só que a gente acha que Deus em ação é só pastor, a pessoa que trabalha com espiritualidade ou etc. Não, meu irmão. Se você é caixa e você está presente ali, trabalhando com o melhor que você pode ali, você pode ser Deus em ação ali. E é ali que a prosperidade vem. Então, a gente já aprendeu que prosperidade é uma plena confiança que o universo tem tudo que eu preciso. Que o fluxo da vida vem através de mim. E que tá tudo certo, a fonte é inesgotável. Só que eu só consigo isso se eu estiver presente, se eu estiver conectado com a minha essência. Se eu estiver no ego, não. Por quê? Porque o ego tá cheio de medo. O ego tá olhando o jornal e falando que todo mundo vai passar fome esse ano. Entendeu? O ego tá olhando e falando que o Lula vai acabar com a economia. O ego tá falando que o Bolsonaro ia acabar com a economia. Tu tá me entendendo? O ego tá sempre preso nas tramas. Se você não aprender a acessar a sua essência, se você não aprender a se observar e estar presente, você vai ficar de joguete. Aí Jesus chega e fala assim, busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. O que Jesus está falando? Busca a essência dentro de vocês. Busquem o Pai dentro de vocês. Busquem esse Deus em ação dentro de vocês, porque vocês vão conseguir. As demais coisas são uma consequência disso. Só que o que o ego faz? Busca a consequência e esquece da essência. O negócio é tu fazer e ganhar dinheiro e pagar a conta no final do mês. Compreende? Só que você está sempre em estado de escassez. Você só cria no agora. Qual é a vibração, Jana, que está criando o meu futuro? A vibração do agora. Então, se agora você está conectado com a escassez, ou seja, eu tenho que trabalhar nisso porque vai faltar. Eu tenho que fazer isso porque vai faltar. É melhor eu não compartilhar conhecimento, não, porque quem vai comprar de mim se eu compartilhar conhecimento? Por que eu vou ajudar um colega, por exemplo, porque ele vai ganhar e eu vou perder?
Porque esse é o paradigma da escassez. O paradigma da escassez acha que tem uma limitação de recurso no mundo. Então, se o outro ganha, eu tenho que perder. Se eu ganho, o outro perde. Por isso que às vezes você se sabota. Porque você tem uma crença enraizada de que se você prosperar, você está roubando algo de alguém. Tem gente que tem vergonha de prosperar. Como é que prospera? Não vai. Então, toda vez que você vai melhorando de vida, fazendo alguma coisa, você vai lá e dá uma sabotada. Isso tem muito com lealdade familiar, por exemplo. Tua família é toda pobre. Tá? Tua família é toda na pobreza. Aí tu começa a melhorar um pouco. Repara como que você se sente falando que você está prosperando perto da sua família. Você tem medo que eles peçam dinheiro? Você tem medo de parecer arrogante? Pensa aí. E às vezes você está aí num processo de autossabotagem fortíssimo, simplesmente porque você está num processo de lealdade familiar. Como é que eu resolvo isso, Jana? Olhando para minha família e falando, eu sou igualzinha a vocês, mas eu vou ser rica. Eu respeito vocês, eu faço parte disso aqui tudo. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou ficar rico. Se vocês querem ficar pobre, é o problema de vocês. Respeito isso, inclusive, tá tudo certo. No churrasco de família pode deixar que eu traga picanha. Mas eu vou fazer o melhor da minha vida e eu escolho isso. Eu escolho seguir um caminho diferente. E isso não significa que eu não pertenço a vocês. Então, olha as crenças aí com esse processo. E aí Jesus chega e fala exatamente isso. E aí tem uma outra passagem que eu gosto muito, que pra mim, num dos momentos mais difíceis da minha vida, Deus falou muito comigo através dessa passagem. Foi a passagem de um menino. Jesus estava lá pregando no lugar, tinha 5.000 pessoas nesse lugar. E aí os discípulos chegam pra ele e falam assim, Jesus, essa pessoa tá com fome. A gente precisa de alguma coisa pra esse povo comer. Literalmente assim. Aí Jesus fala assim, o que tem aí? Aí João, isso tá em João, tá? Porque João é o cara mais sensível que tem. Dos discípulos de Jesus, tá vendo que tem um bichinho aqui? Vou tirar. Pronto. Dos discípulos de Jesus, João é o cara mais sensível que tem. João pensa assim, João deitou no peito de Jesus e falou que Jesus, ele se denominou aquele que Jesus amava. Então, hoje em dia já é estranho um homem deitar no peito de outro homem, imagina naquela época, né? O quanto ele não deve ter sido, inclusive pelos outros discípulos, não deve ter sido assim, tá estranho isso daí. Mas João era o cara que amava Jesus. E aí, cada evangelho tem um pouco da particularidade de cada discípulo, né? E o João, ele conseguiu observar uma coisa e passa direto nessa história, que é um menino. A história conta que tinha uma criança ali, e aí Jesus, o povo falou assim, ó, o povo tá com fome. A gente precisa fazer alguma coisa aqui para dar para esse povo comer. E aí Jesus chega e fala assim, o que é que vocês têm? O que é que você tem? Primeira lição. O universo, Deus, chama do jeito que você quiser, ele vai sempre te perguntar e ele vai sempre te instigar a reconhecer os recursos que você tem. Porque lembra que você já tem todos os recursos que você precisa, tudo que você precisa já tá aí dentro. Tudo que você precisa para mudar a sua vida, para se conectar, para qualquer coisa que você queira na sua vida, pensa. Para ter um bom relacionamento, para ter dinheiro, para ter uma vida confortável, para ter todos os recursos que você tem, que você precisa, já estão aí. Só que você tá tão conectado com o externo, você tá tão conectado com a escassez que você não consegue olhar. Por isso, meu amor, que a gratidão vai estar sempre andando junto com a prosperidade. Sempre as duas vão andar juntos. Por quê? Porque você precisa reconhecer aquilo que você já tem. Jesus podia pegar do nada, da areia, e fazer pão e peixe. Churrasco, picanha, ele podia fazer o que ele quisesse ali, com aquela areia. Mas por que ele pergunta, o que é que tem aqui? E aí eu fico imaginando um menino que deve ter levado o pão e o peixinho lá para ele comer. Pensa no menino. Eu já fico imaginando a mãe do menino, né? Que eu já entro na história, já encarno na história. Já fico imaginando, tu vai lá ver aquele doido lá falando, então tu leva esse negócio aqui pra tu comer, pra ter comida até pelo menos até de noite. Aí ele levou 5 pães e 2 peixinhos. Chegou lá. Aquilo ali era pro menino. Tinha 5.000 pessoas.
Vamos botar que não fosse 5 mil pessoas, gente. Que se fosse 100. Vamos botar que eles colocaram muita gente ali, tá? E aí a Bíblia fala, inclusive, que mulher e criança eles não contabilizavam. Então, 5 mil pessoas ainda era 100 mulheres e 100 criança, tá? Então tá, tinha 5 mil pessoas, tinha um menino ali. E aí Jesus fala, o que vocês têm? Aí João fala assim, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. Para João falar um negócio desse, o menino teve que de alguma forma mostrar que tinha. Se o menino não tivesse predisposto a entregar aquele pão e peixe para ser multiplicado, não ia acontecer. Aqui tem uma lição muito forte. Muito forte. Primeiro que ninguém dá ideia para criança. E criança diz muito sobre a tua essência. Hoje a gente trabalhando, né? Nossa criança interior e etc. Criança diz muito sobre a sua essência. Quem você é antes do rótulo. Criança, ela olha aquilo ali, para ela tudo é possível. Criança, ela se conecta com a imaginação dela de uma forma surreal. Criança sonha. Quem era você antes de falarem que todo mundo podia sonhar? Quem era você antes dos rótulos? Quem é você em essência? Do que essa criança gostava de sonhar? Do que você perdeu nesse processo? Qual parte sua que se perdeu com o adultecimento? Qual parte sua se perdeu com a ferida que a sua criança interior traz? Ferida de abandono, ferida de rejeição, ferida de escassez. Talvez o teu primeiro contato com a escassez tenha sido quando criança. De forma sutil ou de forma muito dolorosa. Mas quem era você antes disso? Quem era essa pessoa que sonhava? O que você queria ser? Qual era o teu sonho? É interessante que quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescer, eu falava que eu queria ser rica. O que você quer ser quando crescer? Criança, professora, veterinária, etc. Eu falava que eu queria ser rica. Então eu sempre tive lições muito fortes aqui de aprender a me conectar com a minha essência para me conectar com a prosperidade natural da vida. Inclusive no meu plano de alma é algo que eu preciso trabalhar o tempo todo. Entende? São lições de prosperidade. E olha o que minha criança falava, que queria ser rica. Aprender a lidar com essa questão do dinheiro. Nasci na favela, filha de mãe solteira, filha de mãe que tinha que se esforçar muito. Minha mãe saía para trabalhar, eu estava dormindo, minha mãe chegava, eu estava dormindo. Eu aprendi que o dinheiro tinha que ser muito suado, por isso que eu falo da criança de esforço aqui. Eu aprendi que trabalho é uma labuta, entende? E aí eu vim com um processo de parar esse ciclo dentro da minha família. E tô fazendo esse processo de parar o ciclo. Hoje eu tô com minha filha aqui dentro. Hoje eu consigo trabalhar e dar beijo nos meus filhos no intervalo. Coisa que eu senti muito quando era criança, porque eu quase não via minha mãe. Porque minha mãe tinha que trabalhar. Então hoje a gente já tá mudando essa perspectiva. Beleza? Mas vamos voltar para a criança. Quem era você? E aí a criança vai, porque pensa, a criança, ela não tem essa coisa de que 5 pães e 2 peixes não vai dar para alimentar esse povo, então eu vou ficar aqui para mim, porque pelo menos eu encho a minha barriga. E aí o eu sou dentro de você, a tua essência, te pergunta o tempo todo, o que você tem aí para multiplicar? Aí você fala, é muito pouco. Ah, eu só sei escrever. Ah, eu só sei aconselhar as pessoas. E aí você se diminui o tempo todo e não reconhece o ouro que tem dentro de você, que talvez precise ser lapidado, talvez precise ser trabalhado, como de todo mundo, mas enquanto você não reconhecer, você não vai se conectar à prosperidade. E aí vem essa coisa, o que você tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não perguntou, Jesus não deu nada. O que você tem? Então a primeira coisa que eu vou te falar aqui, se você quiser mudar a sua vida e conectar com a prosperidade natural e ver esse processo aí, começa a reconhecer aquilo que você já tem. Porque é através disso, do que você já tem, que as coisas vão acontecer. E quem multiplica aquilo que você já tem? A sua essência. O seu ego, ele não consegue ver. A sua essência consegue. Porque a sua essência, ela vê tudo. Deus dentro de você, ele vê começo, meio e fim.
tudo numa hora. O seu ego não. O seu ego só vê agora. O seu ego só vê que tem 5.000 pessoas para alimentar e você só tem 5 pães e 2 peixes. Enquanto você não aprender a se conectar com isso e valorizar aquilo que você tem, não vai ter multiplicação. Não vai ter. Aquele menino podia ter pego e guardado para ele. E talvez você está aguardando para você. Por isso que as coisas não multiplicam na sua vida. Por isso que você não consegue se conectar à prosperidade. Porque você está guardando coisas que poderiam servir para muitos. Você está guardando conhecimento. Você está guardando recurso. Você está guardando quem você é. Porque o mundo precisa de você ocupando o seu lugar. Só que você está perdido nos seus nas suas tramas, perdido na sua mente, perdido no monte de, na escassez, nesse monte de merda aí, e não consegue compreender que tem um chamado dentro de você a quê? A contribuir. Primeiro você e depois pro mundo. E aí você precisa acessar isso dentro de você para passar. Meu filho, Deus não joga nada fora. Olha para sua história. Tudo isso, se você se conecta com a gratidão, você vai reconhecer isso daí, você vai utilizar. E quem multiplica é Deus dentro de você. E não tem lógica. Não tem lógica. Eu já tive inúmeras coisas na minha vida, e se você pensar na sua vida também, de que não tinha lógica nenhuma. E eu decidi confiar nos recursos que eu já tinha. Deus multiplicou de uma maneira surreal e as coisas aconteceram. Agora, enquanto eu estava na minha mente, na minha lógica, fazendo continha para fazer as coisas, ai, Deus, eu só tenho 5 pães e 2 peixes aqui, não vai dar, então eu não vou nem entregar isso daqui, não. Aí eu vivia na escassez. Aí eu tava na escassez. Porque dinheiro é energia, dinheiro é fluxo. Então é primeiro você dar, depois você recebe. Tudo aquilo que você tá falando que o mundo não tá te dando, na realidade você tá negando pro mundo. Se você tem escassez em qualquer área na sua vida, seja de relacionamento, seja de financeiro, seja de qualquer coisa, olha e pergunta, o que eu tô negando nessa área? O que eu tô fazendo continha o tempo todo para ver se vale a pena nessa área? Tá com escassez no seu relacionamento? Talvez porque você tá fazendo continha o tempo todo. Ah, não vou fazer isso não, porque não sei o quê. Eu não preciso de homem pra nada. Tá fudida. Desculpa a palavra. Mas a gente precisa de gente. Minha mãe sempre falou isso. A gente precisa dos outros até pra morrer. Quem vai carregar teu caixão? Mas é uma crença que tá enraizada tão forte que faz você estar em escassez em relacionamento porque você fica falando que não precisa dos outros pra nada. Como é que o dinheiro vai chegar na sua vida se você não se relaciona com as pessoas? Como é que o dinheiro vem pra sua vida? Tu acha que o quê? Você vai fazer um pacto com o diabo, vai abrir a gaveta e vai ter dinheiro ali dentro. Eu escutei isso quando era criança. Se fizesse um pacto com fulano, fez um pacto com o diabo, aí foi dormir, acordou, abriu a gaveta, tinha dinheiro lá dentro. Quase que eu falei assim, nossa, eu quero fazer um pacto com o diabo também. Onde faz, gente? Onde assina esse negócio? Entendeu? Mas o povo pensa que é assim. O dinheiro vem de relacionamento. Juro, Duda, juro que eu já ouvi uma dessa. O dinheiro vem de se relacionar. Eu me relaciono com as pessoas. Eu entrego o meu melhor. Eu gero valor com aquilo que eu já tenho e elas me dão um valor por aquilo. Seja você açougueiro, seja você qualquer coisa, faxineiro, seja você CEO da empresa, seja você terapeuta, qualquer coisa de relacionamento. Então tá de mendigaria por quê? Você tem um monte de informação para passar e você não tá passando por quê? E aí não sabe por que tá na escassez. Que por mais que trabalhe, por mais que faça, por mais que ganhe, nunca é suficiente. Claro que não, você não consegue reconhecer. Então não interessa, você é um comilão, você tá no pecado da gula. Quanto mais tem, mais quer comer. Não sabe a hora de parar. Não sabe a hora de parar, só quer. O tempo todo, só quer. E aí não sabe a hora de parar, por quê? Porque não reconhece aquilo que já tem. Não consegue desfrutar daquilo que já tem. Se você não reconhece aquilo que você tem, não consegue desfrutar daquilo que você tem, você nunca vai ter mais. Lei da correspondência. Lei da correspondência, mais conhecida na Bíblia, é o seguinte, a Bíblia fala assim, foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Aquele que tem, mais lhe será dado. Aí tu fala, não, mas isso aí é injusto. Injusto não. Porque aquele que tem é aquele que reconhece as coisas que tem. Porque todo mundo tem. Até o mendigo tem por que reclamar.
Reclamar não, agradecer. Até o mendigo tem. Pode ser até um cachorro. Mas ele tem que agradecer. Pode ver. Se ele tá vivo esse tempo todo, é porque ele, pelo menos todo dia ele conseguiu uma refeição por dia. Ele conseguiu água. Pode ver. Tá no teto dele ali, porque ele só consegue manifestar aquilo ali. Mas ele conseguiu. Então, aquele que tem, ou seja, que reconhece, mais lhe será dado. Aquele que não tem, ou seja, não consegue reconhecer porque é mesquinho, porque é ingrato, até o pouco que tem lhe será tirado. Será que você não está vivendo isso? E aí você fala, meu Deus, como é que as coisas estão só indo de ladeira abaixo? Eu faço, vai continuar, enquanto você não reconhecer. E aí é interessante que Jesus pega aquilo daquele menino, os 5 pães e 2 peixinhos daquele menino. Ele pega aquilo ali, levanta e ele faz o quê? Como é que é a oração de Jesus? Agradece. Jesus, o Filho, conectado ao Pai, ele é tão conectado ao Pai que ele e o Pai são um. Então ele só agradece. Ele só manifesta aquilo que ele já tem consciência de ser. Jesus é abundante. Por isso que ele manifesta a abundância o tempo todo. Ele e o Pai são um. E aí ele vem para ensinar isso pra gente. A gente se perdeu, a gente pensou em um monte de coisa, que ele estava preocupado com os outros gays, ele estava preocupado com um monte de coisa. Mas na realidade ele veio simplesmente para mostrar a essência pra gente, mostrar que ele e o Pai, nós somos um com o Pai. Podemos ser. Que existe um reino dentro da gente, que o reino está dentro da gente. E a gente está procurando fora. E a gente está aí 2000 e poucos anos procurando fora. E na realidade, a fonte está dentro da gente. Busque o reino de Deus, a sua justiça. O resto será acrescentado. Deus cuida de passarinhos e flores, vai cuidar de você também. De onde vem esse medo? Será que você, com essa preocupação, consegue melhorar uma coisinha sequer na sua vida? Porque eu nunca vi preocupação melhorar nada. Nunca vi. Eu vi presença, aceitação da vida naquele estado, e a partir da presença e da aceitação eu tomo ações assertivas. Agora, preocupação, nunca vi. Eu vi eu ter diligência de olhar e falar assim, isso daqui pode dar merda, como é que eu trabalho isso aqui para não dar merda? Agora, preocupação, nunca vi. E aí Jesus vem falar isso pra gente, que está totalmente conectado à prosperidade. Enquanto você não se conectar com a sua essência, souber reconhecer aquilo que você já tem, e ter confiança que Deus dentro de você vai multiplicar esses recursos, e que você não sabe como, mas que vai acontecer, porque o caminho ele só se mostra quando a gente anda. Não espera ver a escada inteira. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, até porque só tem um agora. Então agora, com as opções que você tem, quais opções que você tem? Qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho de entusiasmo dentro de você? A palavra entusiasmo significa Deus dentro de si. Não é alegriazinha, não é furicutico. É entusiasmo. É algo que a sua alma chama para fazer aquilo ali. É algo que amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre talento e etc. Mas é algo que a sua alma chama para ser muito mais do que fazer. Porque o fazer é uma consequência desse ser. Compreende? Então, olha para você e se pergunta. O que eu quero da minha vida? É sério que eu quero continuar nessa roda dos ratos o tempo todo? Nessa preocupação o tempo todo? Essa preocupação que você tem hoje, há quanto tempo você tem? E Deus não cuidou de você até aqui? Porque você está vivo, você está aqui vendo. Você está com internet. No mínimo tu comeu hoje, não comeu? Deus não cuidou de você até aqui? Por que você está acreditando que Ele não vai cuidar amanhã? Que Ele não vai cuidar hoje? Que Ele não vai cuidar agora? Porque Ele cuida de passarinho e flor, Ele vai cuidar de você. Então se conecta com essa tua essência. Para de se identificar com a sua mente. A sua mente está o tempo todo numa trama muito louca. Identificado com as memórias de dor que você tem, com as crenças, com o inconsciente coletivo, com um monte de coisa.
Silencia. Presença. Agora. O que você tem agora? Quais os recursos que você tem agora? Que você pode entregar para o mundo, entregar para esse teu divino, para o divino dentro de você, para ele multiplicar. O que você tem? Quais são os seus 5 pães e 2 peixinhos? Não deixa a tua mente ficar, mas não vai dar para nada. É melhor você guardar para você. Tá negando para o mundo? Se você não está recebendo do mundo, é porque você está negando aquilo ali para ele. Então se conecta com isso. Se conecta com isso. Porque primeiro ser, depois fazer, depois ter. Não inverta a ordem. Vai dar errado. Vai dar errado. Para de olhar para fora e ver aquilo ali. O que é prosperidade para você, para o seu ser? Esses dias eu vi uma moça ela falando que no começo da caminhada dela, ela é uma pessoa aqui do Instagram, renomada e tal, já é milionária com o servir dela. E ela falou que no começo ela tinha muito medo de falar de prosperidade, porque ela achava que ela tinha que ter um carrão, que ela tinha que ter não sei o quê, para validar aquilo ali. E falaram para ela no meio do marketing digital que ela tinha que ter um carrão, que ela tinha que ter uma casona para falar de prosperidade. E ela acreditou muito naquilo ali. E ela falou assim pra mim, ela falou lá no Instagram dela, ela falou assim, o meu conceito de prosperidade é eu estar com meus filhos, é eu fazer o que amo, é eu ter recurso para viajar. Eu não quero ter carrão, eu não quero ter casona, eu quero viajar com meus filhos, eu quero ter tranquilidade financeira para dar o melhor para meus filhos, eu quero ter sim, tranquilidade financeira para fazer o que eu quiser para os meus filhos, mas eu não quero ter carrão, casona, ter um monte de joia para falar para os outros que eu sou próspera. O que é prosperidade para você? O que a sua alma quer? Só que enquanto você não se conectar com a tua essência, isso não vai acontecer. Enquanto você não parar para se observar além das suas crenças, além da sua dor, além das suas memórias, isso não vai acontecer. E isso a gente está falando o tempo todo aqui. É disso que a gente está falando. O caminho inteiro está falando disso. Por quê? Porque é um chamado para mim, um chamado para você também. Beleza? Faz sentido, gente? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Coloca aí no chat, por gentileza. Ou aqui na caixinha de pergunta. Entrou uma coisa aqui. Como que eu acerto? Como é que é? Como eu sei qual é o meu talento / recurso? O teu talento é aquilo que você tem mais facilidade de fazer, tá? É uma coisa natural para você. Natural não significa que você não vai precisar lapidar, tá? Amanhã a gente vai entrar um pouquinho nisso, porque eu vou falar da tríade. Da tríade talento, paixão e renda, tá? Mas talento é aquilo que é fácil para você, é natural para você. Só que dentro da área do teu talento tem a sua paixão. É isso que vai dar combustível para você fazer. Por exemplo, tá aqui 5 para as 10 da noite, sem ter dormido direito à noite, dando uma live. Isso aqui é minha paixão, eu adoro fazer isso. Entendeu? Eu faria isso aqui todo dia. Entende? Se me deixar, eu faço live da aula no ponto de ônibus, se quiser. Entende? É a minha paixão dentro do meu talento. Entende? Então, amanhã a gente vai destrinchar isso daqui. Então, esteja aqui amanhã. Vai ser lindo demais, tá? Deixa eu ver. Botaram aqui gratidão. Tá. Eu também te amo, tá? Muita gratidão. Gente, valeu a pena hoje? Coloca aqui nos comentários. Quero saber de vocês. Se valeu a pena. Vamos trabalhar a abundância, o fluxo, porque se foi bom pra você, pode ser bom para outras pessoas também, né? Quantas pessoas você acha que poderiam se beneficiar com esse conteúdo? Manda esse conteúdo para quem você conhece. Chama as pessoas aí. Dudinha. Chama as pessoas para ver no gravado, tá? Isso não vai mais acontecer. Depois dessa série O Caminho, eu não vou fazer mais lives que ficam gravadas assim, tá? Salvo pontuais, mas série de live eu não vou fazer. Por quê? Porque eu quero valorizar quem tá aqui, tá? Então, assim, gratidão a você que tá
estar no ao vivo. Para você que está no gravado, pode estar no ao vivo. Repense isso daí. Por quê? Porque para que deixar para depois, né? O que você pode fazer agora? Por que tá adiando as coisas? Você que tá no gravado porque não pode estar no ao vivo, beleza. Mas perceba esse padrão de comportamento de deixar as coisas para depois, tá? Tudo tá dando feedback sobre a gente. Tudo, absolutamente tudo. Beleza? Então, assim, chama todo mundo. Amanhã a gente vai falar muito de propósito, de missão, talento, renda, paixão. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho nisso. Beleza? Beleza? Vai acontecer o Desperte online, tá? Dia 5 de março. Se você quer fazer esse Desperte, me chama, tá bom? Porque eu ainda tenho vaga de pré-lançamento. Então, me chama lá para mais informações. Por quê? Porque na hora que eu lançar aqui abertamente, o que vai acontecer? É lógico, o preço vai aumentar e você não vai ter 2 bônus incríveis que estão lá. Beleza? Então, ó, um beijo, meus amores. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo.